Kim Hee-joo é a criança ideal em seu orfanato. Ele corresponde ao nome dado a ele pelo diretor do orfanato. Hee-joo significa habilidoso em coreano e ele viveu sua vida com habilidade. Ele tem um emprego decente em um supermercado, mesmo enquanto seus companheiros órfãos ainda lutam em suas vidas. Mas o gerente do orfanato lhe diz que o diretor estava planejando se aposentar em breve. Quando ele fosse embora, o orfanato perderia o financiamento e seria fechado em apenas 3 anos. Hee-joo fica deprimido ao ouvir essa notícia. Ele não queria que o orfanato que era sua casa fosse fechado, mas ele nunca poderia ganhar dinheiro suficiente para mantê-lo funcionando com empregos normais. A única maneira de se ganhar muito dinheiro rapidamente neste mundo era se tornando um desperto. Ao procurar na internet por vídeos sobre como enriquecer rapidamente, ele se depara com a entrevista de 2 despertos. Eles deixam claro que a maior diferença em suas vidas foi o dinheiro, e eles também mencionam algo chamado popoi, mas não dizem mais nada depois disso. 7 anos atrás, torres surgiram do nada e puxaram pessoas para dentro delas aleatoriamente. As pessoas escolhidas pela torre tinham que superar seus testes e apenas algumas delas retornavam ao mundo exterior. Ninguém sabia o que acontecia dentro das torres, já que todos que saíam mantinham segredo. Essas pessoas eram chamadas de despertas e tinham mana, que era o recurso mais importante do mundo. Engenharia vágica era a disciplina mais importante do mundo e apenas os despertos com mana conseguiam praticá-la. Assim, eles estavam em demanda e as empresas pagavam uma quantia absurda para contratá-los. Hee-joo se pergunta se existe uma torre em algum lugar próximo a ele para que ele possa superá-la. Mas então ele recebe mais de 500 arquivos que dizem coisas como ele ter passado por certos níveis e ganhado seguidores. Ele pensa que os arquivos podem conter vírus ou ser usados para hackeá-lo, mas enquanto tenta excluir os arquivos, ele acidentalmente os abre. Dentro dele, ele vê um vídeo dele transmitindo de dentro da torre. O Hee-joo no vídeo está chocado ao descobrir pelos comentários de seus espectadores que ele agora estava preso na torre. O Hee-joo que assiste ao vídeo assiste a todos os vídeos um por um e percebe que era realmente ele quem estava superando a torre. Ele também vê um monstro chamado Popoi no vídeo, que parece uma bolinha peluda e fofa, mas tinha dentes afiados que podiam mastigar rochas. Os vídeos o informam sobre vários desafios e recompensas na torre, e quais decisões ele deveria tomar. Nesse momento, Hee-joo percebe que era o vídeo do seu futuro enviado para o passado para ajudá-lo. Ninguém falava sobre o que estava dentro da torre, então ninguém tinha nenhum material de referência para treinamento, mas Hee-joo tinha tudo isso. Ele se inscreve em uma academia para ficar em melhor forma. O portal se abriria em 2 anos, e Hee-joo planeja ficar mais forte até esse momento enquanto trabalha em seu emprego e estuda os vídeos. Ele sai do emprego 1 mês antes do portal se abrir, mas está ansioso se os vídeos eram apenas um mal-entendido. Mas um portal se abre em seu quarto, e Hee-joo é sugado para dentro. Ele recebe a opção de escolher o nível de dificuldade da torre e escolhe alta dificuldade, que lhe daria as melhores recompensas. Ele acorda chocado dentro de uma caverna. Ele verifica sua tela e descobre que seu primeiro teste começará em 1 hora. Ele já sabe tudo sobre os testes e a transmissão. Os despertos que ainda estavam na torre podiam assistir à performance dos recém-chegados e interagir com eles. Se eles ficassem impressionados com os novatos, até poderiam recompensá-los com moedas. Sempre que um novato recompensado subia de nível, também recebia moedas como recompensa. O primeiro espectador de Hee-joo é o Amor, e Hee-joo o recebe chamando-o de irmão mais velho. Mas o Amor fica feliz ao ver uma reação diferente dos outros novatos e decide dar uma gorjeta a Hee-joo, e até o segue ao descobrir que ele era esperto. Ser seguido dava benefícios adicionais aos novatos, e uma pessoa só podia seguir um novato de cada vez, tendo que deixar de seguir alguém antes de seguir outro. Havia uma grande recompensa toda vez que alguém conseguia 100 seguidores. Outros espectadores também passam a acompanhar Hee-joo, já que ele escolheu a dificuldade difícil. Ele age de forma ingênua quando os espectadores avisam que algo perigoso está vindo, embora sem especificar o que. Havia alguém chamado de admin que podia expulsar espectadores ou até o streamer se eles não seguissem as regras que ele tinha estabelecido. O admin era a razão pela qual a verdade das torres estava protegida do mundo. O julgamento começa e 3 pequenos portais aparecem na frente de Hee-joo. Ele estava esperando algo como kobolds, mas descobre que seus primeiros oponentes são 3 popoi adoráveis, mais perigoso. Muitos espectadores saem ao verem que Hee-joo encontrou Popoi tão cedo, pensando que ele logo morreria. Hee-joo age de forma ingênua e pergunta aos espectadores mais sobre os Popoi, e eles contam sobre sua defesa e armas. Ele sabia que os Popoi nunca atacavam primeiro e percebe que eles estavam desconfiados de que ele estivesse com eles. Ele decide imitar o comportamento deles para que não o vejam como inimigo e começa a circular a pedra de mana junto com os 3 Popoi. O Amor estava pensando em seguir outro streamer, mas fica surpreso ao descobrir que Hee-joo ainda estava vivo contra 3 Popoi. Ele fica chocado ao ver que Hee-joo se tornou membro do grupo Popoi, dá gorjeta novamente e envia uma mensagem de voz. Os Popoi comiam tudo que tinha alta concentração de mana,
e a pedra de mana era um excelente alimento. Eles estavam desconfiados de Yi-Jou e hesitaram em realizar o ritual de alimentação enquanto ele estava com eles. Mas uma vez que o aceitam, o convidam para o ritual e começam a comer a pedra. Os espectadores ficam loucos quando Yi-Jou se junta aos monstros e começa a comer a pedra também, mas ele sente que era realmente comestível e o enche de energia. Seu corpo brilha assim como o dos Popoi depois que eles estão satisfeitos, e os espectadores pensam que era o fim para Yi-Jou quando os Popoi o cercam, mas em vez de atacá-lo, eles sobem nele e se tornam seus amigos. O julgamento é superado, chocando todos na lista de espectadores. Yi-Jou perde a consciência por um momento e logo se recupera. Yi-Jou verifica os comentários dos espectadores e percebe que tem mais de 120 espectadores e mais de 50 seguidores, o que é muito para o primeiro andar. Ele agradece aos espectadores e eles perguntam o que ele estava pensando quando se juntou aos Popoi. Ele diz que achava que não conseguiria vencer os Popoi, então decidiu se juntar a eles. O julgamento era eliminar os inimigos, e qual melhor maneira de fazer isso do que tornando-os amigos? Ele apenas os seguiu e teve sorte. Isso é o que ele diz para os espectadores, mesmo que eles não acreditem totalmente. Os espectadores lembram a ele sobre as recompensas e ele age como se ainda não soubesse. Ele recebe uma caixa de presente com uma pedra de mana branca rara, um ticket para trocar de apelido e uma bolsa de moedas. O Popoi salta em direção à pedra, mas ele aguarda para si mesmo já que ela valia 5.000 moedas. Ele sabia disso pelos vídeos, e nem muitos de seus espectadores sabiam disso. Os espectadores também dizem a ele como verificar as informações do item. O ticket para trocar de apelido era um presente que se conseguia em níveis mais altos. Yi-Jou está prestes a sair para o segundo andar quando o Popoi o leva para algum lugar. Eles cavam uma caverna e Yi-Jou decide segui-los. Os espectadores também estão surpresos, pois não conheciam muito sobre o comportamento do Popoi. Ele rasteja por uma caverna apertada, mas isso não machuca o seu corpo. Em vez disso, parece uma massagem. Ele começa a brilhar novamente e pergunta aos espectadores, embora saiba que seja a aura de fortalecimento de um cavaleiro. Ele poderia mudar de classe no quinto andar, e cavaleiro era uma opção, juntamente com mago e engenheiro mágico. Ele pega o item raro, um colar de talismã, que os Popoi encontraram e o guarda, apesar de os Popoi ficarem bravos. Isso aumentaria a sua sorte e também o salvaria da morte uma vez. Os espectadores não conseguem acreditar na sorte de Yi-Jou, já que o colar não foi encontrado antes do 10º andar. Ele também se lembra de que o usou no 15º andar no vídeo, mas o amor lhe envia uma mensagem de voz para colocá-lo e Yi-Jou o veste e o esconde sob sua camisa. Ele decide ir para o próximo andar e leva seus amigos Popoi com ele. O segundo andar é um coliseu com citações gravadas nas paredes. Ele tem 10 minutos para se preparar para o julgamento e terá que sobreviver por 30 minutos para completá-lo. Havia duas possibilidades sobre o inimigo. Poderia haver 2 serpentes marinhas ou um urso vermelho se tivesse azar. Ele verifica a loja e decide que seguirá diferentes estratégias contra monstros diferentes e não comprará nada imediatamente. Um portal se abre na frente de Ju e continua crescendo. O portal é grande demais até mesmo para um urso vermelho. E Ju e seus Popoi ficam com medo quando um gigante dragão tartaruga sai dele. Os espectadores também estão chocados e dizem que essa foi a razão pela qual ele conseguiu o colar de talismã tão cedo. E Jou decide que não pode continuar fugindo e precisa derrotar a tartaruga para ganhar a recompensa oculta que só é concedida se ele derrotar o inimigo. Ele compra uma arma de qualidade rara, o machado de uma mão de redais, por 250 moedas na loja para lutar contra o monstro. Os espectadores estão confusos com a estratégia dele, mas Yi-Jou está tentando subir nas costas da tartaruga. Ele não tem força suficiente para fazer isso imediatamente e começa a enfraquecer as defesas da tartaruga. O dragão tartaruga usa seu sopro de relâmpago e Yi-Jou o esquiva facilmente. Mas uma vez que o dragão tartaruga fica ferido, ele se recolhe em sua casca para se curar. Yi-Jou aproveita o momento de descanso do monstro e sobe em suas costas. Os espectadores tentam dizer a ele que não é seguro ficar lá, pois os espinhos em suas costas podem explodir. Até mesmo o amor diz a Yi-Jou para descer usando uma mensagem de voz, já que ele não estava lendo os comentários. Mas Yi-Jou já sabe disso e planeja usar isso como uma arma. Ele quebra um espinho e perfura o corpo da tartaruga com ele. Então ele infunde mana no espinho para fazê-lo explodir dentro do corpo da tartaruga, ferindo-a gravemente. Yi-Jou consegue escapar por pouco do alcance da explosão. Ele tinha tomado uma decisão arriscada, mas valeu a pena. Ele se aproxima da tartaruga dragão e a derrota. A missão é cumprida e ele recebe a recompensa secreta que desejava. Os Popoi querem comer o corpo da tartaruga e Yi-Jou concorda com prazer. Mas os espectadores estão chocados com a forma como ele derrotou a tartaruga dragão, que costumava ser inimiga de 3 transmissores ao mesmo tempo no 11º andar. Ele age sem vergonha e confiante, dizendo que achou que poderia fazer e fez. Ele verifica a recompensa por completar o andar primeiro e encontra outra pedra de mana rara. Há uma bolsa com 500 moedas e uma mochila de subespaço que pode carregar itens de até 500 kg.
quilos. As recompensas não eram nada extraordinárias, exceto pela pedra de mana, então os espectadores não estão desconfiados. Ele abre a recompensa secreta e encontra um runa de melhoria heróica que pode aumentar o grau de qualquer item em 1, até o grau heróico. Mas Yi-Jou está ficando tonto e fraco devido à batalha e aos ferimentos, e os espectadores dizem para ele ir para o terceiro andar, pois os transmissores eram curados sempre que atravessavam os andares. E como Yi-Jou havia conseguido 100 seguidores, ele teve a chance de escolher uma bênção entre saúde, força, agilidade, mana e sorte. Yi-Jou conhecia os usos das diferentes bênçãos e decide escolher a bênção da mana, pois seria útil nos andares mais altos. Ninguém sabia sobre isso até que eles chegassem a esses andares, mas seria incrível assim que ele pegasse o jeito. Yi-Jou planeja ser um engenheiro mágico como o engenheiro de batalha americano genial que ele tinha visto nos vídeos. Se ele seguisse os passos desse homem, poderia criar armas maravilhosas para si mesmo. Ele passa para o terceiro andar e está completamente curado. O teste para derrotar os guardiões adormecidos no terceiro andar começaria em 10 minutos. Yi-Jou lembra que a descrição do teste era semelhante à do vídeo. O nível de dificuldade também era o mesmo, pois ele não faria o teste sozinho. Outro transmissor alegre entra por um portal e ele fica chocado ao ver outro humano lá. Seu nome é Yeonseol e ele chora sobre como o andar anterior foi difícil. Eles começam a conversar sobre suas experiências e Yeonseol está curioso sobre os Popoi. Mas os guardiões começam a sair enquanto eles estão conversando e eles precisam se preparar para lutar. Os guardiões são duas estátuas de pedras gigantes, uma com uma lança e a outra com um escudo. Eles precisam ser derrotados simultaneamente ou eles se recuperam. Yi-Jou não perde tempo e ataca os guardiões. Seu corpo brilha enquanto ele usa todo o seu poder para atacar as estátuas. Ele é implacável e derrota ambos os guardiões sozinho. Yeonseol está impressionado e se aproxima de Yi-Jou, mas um dos guardiões ainda não foi derrotado e ele acorda. Yi-Jou diz para Yeonseol se abaixar, mas ele é muito lento para reagir, e Yi-Jou precisa pular nele para salvá-lo do ataque do guardião. Ambos os guardiões estão completamente revividos e se levantam mais uma vez. Yi-Jou decide dar o máximo de si e matar ambos os guardiões com certeza desta vez, enquanto seus espectadores o aplaudem. Ele está ainda mais implacável desta vez e ambos os guardiões são derrotados e o desafio é superado. Os espectadores estão realmente impressionados e doam uma grande quantidade de dinheiro para Yi-Jou. Ele diz a eles que não foi tão difícil lutar contra esses guardiões afinal. Os espectadores riem quando veem que Qin Yi-Jou conseguia derrotar monstros facilmente, mas não conseguia encontrar os portais mesmo quando estavam bem na frente dele. Eles o instruem onde encontrar o portal e ele começa a caminhar em direção a ele. Yeonseol se aproxima dele com a intenção de conversar, mas Yi-Jou está com pressa de ir para o próximo andar e foge, dizendo que poderiam conversar adequadamente na próxima vez que se encontrassem. Ele sobe as escadas e encontra um pergaminho que contém a vontade dos guardiões derrotados. Eles contam a ele a história de um imperador maligno do Império Asteroide. O Império sofreu sob o governo insano do imperador e os guardiões queriam ser destruídos para se libertarem de seu dever. E como última dica, os guardiões escreveram que o viajante que estivesse lendo isso nunca deveria enfrentar o imperador maligno. Yi-Jou já sabia que a mensagem estava relacionada ao que ele enfrentaria no quinto andar. O portal se abre e Yi-Jou decide verificar a recompensa que ele recebeu. Os espectadores supõem que, como a dificuldade diminuiu, a recompensa também será simples. A recompensa é apenas um saco de moedas, e Yi-Jou fica desapontado até que ele o abre e encontra 5.000 moedas, 10 vezes o valor dos sacos normais. Mas antes de ele entrar no quarto andar, os espectadores o lembram dos Popoi que não estavam muito bem. Nem mesmo Yi-Jou havia percebido enquanto estava ocupado lutando contra os guardiões. Os Popoi parecem doentes, e ele percebe que não era porque estavam com fome. Nenhum dos espectadores sabe nada sobre os Popoi e como ajudá-los, mas o amor pede a Yi-Jou que vá para o quinto andar, pois ele pode encontrar algo lá. Yi-Jou aceita o conselho e está prestes a sair para o quarto andar quando Yeonseol aparece para agradecê-lo. Yi-Jou também sorri e diz a ele que, se tivessem a chance, trabalhariam juntos novamente algum dia. Yi-Jou entra no quarto andar, que é um teste de inteligência. Ele precisa resolver um quebra-cabeça com 100 peças em 6 horas. Caso contrário, ficará preso no quarto andar. Mesmo tendo 56 moedas e podendo comprar comida na loja, ele logo morrerá se ficar preso. Ele precisa tocar nos cristais para mudar sua cor, e se encontrar o padrão correto, será capaz de resolver cada linha e depois o quebra-cabeça inteiro. Ele lutou muito nos vídeos e ao aprender os padrões do quebra-cabeça também, mas ele usou um truque para memorizar o padrão, associando-os a números, e conseguiu resolver. Ele toca nos cristais como se estivesse jogando um jogo de ritmo e seus seguidores não têm certeza se ele estava pensando em algo, mas ele consegue fazer o teste em apenas 20 minutos, surpreendendo todos os seus espectadores. Um seguidor doa 200 moedas a ele e pergunta se ele é um gênio certificado.
Mas o amor não pode deixar ninguém doar mais do que ele doa 500 moedas para Yi-Jou. Yi-Jou verifica as recompensas e são novamente 5.000 moedas. Ele pensa que poderá comprar o livro de habilidade de grau heróico no 5º andar com isso. Ele pega o Popoi e entra no 5º andar enquanto os espectadores falam sobre sua velocidade. Se Yi-Jou não tivesse dedicado muito tempo se conectando com o Popoi no 1º andar, ele seria a pessoa mais rápida a chegar no 5º andar. Mas o 5º andar é diferente dos andares anteriores. Ele está na forma de uma história e os transmissores terão que desempenhar o papel de personagens na história. Os espectadores também não poderiam mudar a transmissão durante a duração do teste do 5º andar, que duraria cerca de uma semana. Haveria outro transmissor no andar e ambos os transmissores seriam personagens no mundo Astrode. Havia duas maneiras de passar no teste, ou alcançando o final designado ou matando o outro transmissor. Dentro da história, Yi-Jou acorda no corpo de um garoto rico. Ele lê o diário do garoto que é obcecado por bestas mágicas, e seu pai e irmão mais velho não gostam desse hábito. Yi-Jou sabia que estava no corpo do segundo príncipe do Império Astrode, Cauli do Toprox. Na história de Astrode, o segundo príncipe Cauli precisa queimar as bestas mágicas que ele criou quando seu pai, o imperador, descobre. Depois disso, ele fica bêbado e faz birra pelas ruas, ganhando o título de príncipe miserável. Mas o teste de Yi-Jou é se tornar um imperador em 7 dias enquanto possui o corpo do príncipe, e ele não pode usar violência para fazer isso. Yi-Jou fica desanimado e desapontado ao encontrar uma tarefa tão impossível. Ele havia pensado em se tornar um engenheiro mágico, mas o sistema não o deixou escolher. Enquanto ele se preparava para escolher o poder que tinha no 5º andar, ele queria escolher engenharia mágica. Com base no poder, ele possuiria o corpo de uma figura importante. No caso dele, seria o engenheiro imperial. Ele poderia se tornar outros personagens importantes se escolhesse poderes como magia, força, assassinato, etc. Mas antes que ele pudesse expressar sua escolha, o sistema lhe atribui poderes relacionados a bestas mágicas que levam Yi-Jou a se tornar o príncipe Cauli. Yi-Jou decide que se alcançar o objetivo fosse fácil, ele faria isso. Caso contrário, ele mataria o outro transmissor. Yi-Jou convoca o servo chamado Fordrick, que havia prometido fornecer a ele bestas mágicas. Ele já havia conseguido as bestas mágicas para seu príncipe e as apresenta a ele. Yi-Jou fica chocado ao encontrar seu Popoi na gaiola e eles ainda não estão bem. Fordrick explica que o Popoi havia consumido muitas pedras de mana, o que levou ao estado ruim deles. Mas ele fica chocado ao ver mana irradiando do corpo do príncipe Cauli. Fordrick está preocupado, pois uma explosão repentina de mana poderia ser fatal, mas Cauli o tranquiliza dizendo que está tudo bem. Enquanto Fordrick está saindo, ele adverte Cauli sobre o primeiro príncipe. Fordrick era o cavaleiro guardião da mãe de Cauli e se tornou seu auxiliar quando ela faleceu. Yi-Jou conhecia a história e planeja alcançar o final designado, pois isso renderia melhores recompensas. Ele destrava a passagem secreta para o porão e leva o Popoi para lá. Há outras bestas mágicas na sala e elas ficam felizes ao verem seu mestre. Yi-Jou coloca o Popoi em uma prateleira e examina a loja. Ele compra um livro de habilidades que lhe concederia conhecimento básico sobre criaturas mágicas, mas ele não encontra nada útil sobre o Popoi. Ele também precisa pensar no outro streamer e como restringir seus movimentos para que ele alcance o objetivo primeiro. O outro streamer é Lisianin, que conhecia a esgrima do mundo real. Ele havia escolhido o poder da força no 5º andar e se tornou um cavaleiro. Nos andares anteriores, ele foi brutal e usou seu parceiro como escudo no 3º andar, mas sua brutalidade atraiu mais espectadores e doações. No entanto, ele descobre que pode se tornar mais forte apenas treinando no 5º andar. Mas então o segundo príncipe Cauli o visita. Lisianin também é bom atuando e continua desempenhando seu papel como comandante de cavaleiro. Mas Yi-Jou está lá para testá-lo e pergunta sobre a bebida alcoólica que o comandante de cavaleiros gostava. Lisianin pede ajuda aos seus espectadores, que lhe dão o nome das bebidas mais populares entre os nobres astros. Ele dá um palpite, mas Yi-Jou descobre que ele estava apenas mentindo. Yi-Jou o confronta sobre a verdade e revela seu segredo ao mesmo tempo. Lisianin ameaça Yi-Jou com sua espada, mas Fordrick o impede. Ele ameaça o comandante de cavaleiros, dizendo que, mesmo que estivesse demonstrando suas habilidades a pedido do príncipe, ele poderia ser decapitado por tentar atacar um príncipe. Lisianin está aterrorizado e foge enquanto Fordrick escolta o príncipe Cauli de volta ao palácio. Enquanto isso, Lisianin fica assustado quando descobre sobre Fordrick e recorre aos seus espectadores em busca de ajuda. Eles dizem a ele para encontrar informações comprometedoras sobre o segundo príncipe e seu ajudante, e Lisianin descobre que ele tinha 3 Popoi com ele. Os espectadores falam sobre Qin Yi-Jou, o streamer que se tornou amigo do Popoi. Eles lhe contam um método que funcionou quando ele descobriu a identidade do outro streamer e o instruem a ir a uma capela fora da cidade depois de ter confirmado isso. Lisianin vai à capela, que é a peça oculta do 5º andar. Ele precisa dizer o nome do outro streamer aos guardiões, e se estiver certo, passará imediatamente. Mas quando Lisianin diz aos guardiões que o segundo jogador é Qin Yi-Jou,
O guardião ri dele e diz que sua resposta está errada. Ele também amaldiçoa Ciani e ele perde todas as habilidades que ganhou depois de chegar ao 5º andar. O que realmente aconteceu foi que Yizhou usou seu bilhete de mudança de apelido. Os espectadores estão surpresos que ele sabia sobre a peça oculta, mas eles supõem que ele deve ter aprendido isso nos comentários de alguém. Eles sugerem nomes como Sr. Calouro ou Popoi, mas Yizhou é ruim com nomes e decide se chamar de Qin Yizhou também. Ele fica nervoso enquanto seus espectadores zombam dele, mas pelo menos seu truque funcionou e seu oponente perdeu o progresso. Ciani está furioso com Yizhou, vai até seu quarto e tenta atacá-lo, mas ele está muito lento e fraco devido à perda de suas habilidades, e Yizhou consegue desarmá-lo e prendê-lo ao chão. Ele avisa Ciani que o mantém vivo apenas porque ele ainda pode ser útil, e se ele tentasse algo engraçado, ele não hesitaria em matá-lo. Ciani entende que Yizhou não está blefando e foge assim que fica livre. Yizhou se pergunta se poderia se tornar imperador mesmo se o verdadeiro imperador morresse. Se nada mais acontecesse, ele poderia contar com matar Ciani no último dia. Enquanto ele dorme, ele sonha com os vídeos de sua tentativa na torre. Ele também era um cavaleiro e lembra que, no 6º dia, o segundo príncipe passou por julgamento pelas acusações de assassinar o imperador. Dessa vez, Yizhou escolheu a força como seu poder e se tornou um comandante de cavaleiros chamado Alec. Ele ouve a história de um nobre que lhe conta que todos os nobres haviam se reunido para testemunhar o julgamento imperial. O fiel Fordric estava arrasado nos vídeos que ele viu, mas o imperador tinha guardas Bestwin que eram supremos em consciência. Era improvável que alguém como o segundo príncipe matasse o rei na presença deles. Yizhou e o corpo de Alec vão assistir ao julgamento e ficam perturbados com o quão manipulado o julgamento estava. Os representantes das 3 casas foram selecionados como júri e eles passaram a decisão sem seguir o devido processo. Cao Li foi pego em flagrante quando o rei morreu e o tribunal decide que ele é o criminoso sem ouvir o lado dele primeiro. O segundo príncipe, Cao Li, estava tímido e abalado demais para dizer qualquer coisa. Ele também não tem o direito de nomear um advogado, e o promotor declara declarações simples que o rotulam como criminoso. Cao Li não pode fazer nada além de tremer enquanto o julgamento está ocorrendo e admite que tudo que o promotor disse estava correto. O júri decide puni-lo amarrando-o a cavalos e arrastando-o pelo reino. Fordric tenta falar em defesa de seu príncipe, mas sua voz de razão não é ouvida. Yizhou estava horrorizado e enfurecido com a natureza injusta do julgamento e jura destruir a torre, e faz o administrador assumir a responsabilidade por todos os negócios injustos em Asteroide. Apenas um de seus espectadores pede a ele para permanecer fiel à sua promessa. Com isso, o sonho termina e Yizhou acorda no corpo de Cao Li, mas ele diz a seus espectadores que estava indo para o final designado, apesar do aviso deles de que Cao Li passa por um inferno. Mas ele está determinado a aprender mais sobre o que levou as coisas a essa condição. Ele chama Fordric quando não encontra nada nas entradas do diário e pergunta por que seu pai não o deixava ter bestas mágicas como animais de estimação quando ele era jovem. Fordric diz a ele que o imperador negou o pedido dele na época porque a besta mágica que ele queria era bastante perigosa. Yizhou decide ir ao imperador, apesar de saber o final. Os espectadores precisam ficar quietos, ou o administrador os expulsaria, e só podem dar dicas mencionando o pergaminho no 3º andar. Yizhou caminha até o quarto do imperador, ciente do perigo. Ele lembra a história do imperador, que parecia ter enlouquecido após a morte de sua esposa e mãe de Cao Li, Imperatriz Pridessa. Ele parou de confiar em todos, suspeitando que alguém havia matado sua amada esposa. Yizhou desliga o chat para se concentrar mais na situação atual e diz aos seus espectadores que eles descobririam por que ele fez isso em breve. Os guardas Homens-Fera não permitem que nem o príncipe Cao Li encontre o imperador, e ele grita na porta para obter permissão. Seu plano funciona, e ele é recebido pelo imperador, Radiak do Toprox. Yizhou havia planejado mostrar ao imperador um Cao Li que o surpreenderia, e ele tem sucesso ao contar que sabia sobre as bestas mágicas que ele havia escondido ao redor para mantê-lo seguro, e que agiria como um bom filho para retribuir isso. Ele pede para falar com seu pai sozinho, sem os Homens-Fera ouvindo, e diz a ele que o anel que ele usava para controlar os Homens-Fera era falso. O verdadeiro foi roubado e substituído pelo primeiro príncipe Sloane alguns anos atrás, quando ele fingiu estar bêbado em uma festa oferecida a ele e derramou álcool no imperador. O imperador não fica satisfeito e Yizhou explica exatamente como o primeiro príncipe trocou o anel. Mas o imperador exige provas e Yizhou diz que não havia necessidade de provas, já que o imperador tinha percebido isso sozinho. O imperador começa a rir e diz que está divertido. Ele pergunta a Cao Li o que ele quer e recebe a resposta de que ele quer ser o imperador. O imperador lembra a seu filho que só pode haver um imperador,
e Yi-Jou responde que ele deveria morrer para que seu filho se torne o imperador. Um espectador fica realmente impressionado com a audácia e táticas de Qin Yi-Jou e decide dar a ele 1000 moedas. Ele envia a ele uma mensagem de voz o incentivando. Até outros espectadores estão tão impressionados que enviam doações generosas a ele. Ele reabre o chat depois que a conversa com o imperador termina e agradece aos espectadores por suas generosas doações. Com seu final resolvido, Yi-Jou decide aprender mais habilidades com o tempo restante. Ele vai até a oficina de engenharia mágica e encontra o primeiro príncipe, Sloane do Toprox. Eles entram em conflito e perguntam um ao outro sobre o propósito de visitar a oficina. Yi-Jou acerta ao adivinhar que ele obteve as informações dos Homens-Fera e queria saber mais sobre o que ele conversou com o imperador. Mas ao ouvir que a verdade era conhecida, Sloane começa a tremer e tenta intimidar seu irmão. Sloane está prestes a acertar Yi-Jou na cabeça com a mágica do engenheiro da família real. Bran os impede de brigar na frente de sua oficina. O primeiro príncipe tenta impor sua autoridade, mas Bran não o leva a sério. Sloane pensa que executaria Bran assim que se tornasse imperador, mas agora era hora de fugir dos insultos. Parece que Cao Li causou uma boa impressão no engenheiro mágico, que o deixa entrar em sua oficina. Uma vez lá dentro, o sistema informa a ele que ele pode comprar livros de habilidades relacionados à engenharia mágica agora. Mas ele compra esses livros apesar da maioria de seus espectadores dizerem para ele não fazer isso. Eles começam a provocá-lo por sua decisão e dizem que ele estava desperdiçando as moedas doadas a ele. Ele decide banir um espectador que estava sendo muito rude como exemplo para todos. Mas quando decide aprender todos os 4 livros de uma vez, ele sente vontade de vomitar, exatamente como os espectadores estavam dizendo. Mesmo assim, ele não tem certeza se aprendeu muito com os livros, mas tem confiança de que ainda pode seguir as instruções e melhorar com o tempo. Enquanto isso, o príncipe Sloane está planejando se tornar o imperador e se livrar de Cao Li com um único movimento. Cao Li havia pedido a Bran para usar sua oficina e garantiu que tinha algum conhecimento de mecânica de materiais e termodinâmica. Bran está interessado no garoto e lhe dá um problema para resolver. Ele usa tudo o que sabe, mas só consegue responder metade do problema. No entanto, ele tinha conseguido notas suficientes no teste de Bran, que o deixa usar sua oficina. Yi-Jou se desculpa com seus espectadores, dizendo que as coisas iam ficar um pouco entediantes a partir de agora. Ele passa seus dias tentando criar algo e faltam menos de 2 dias para o fim do julgamento. Mas, enquanto ele está ocupado na oficina, Fordrico informa que o rei foi assassinado e o culpado ainda não foi capturado. Mas os soldados e um oficial de justiça estão lá para prender Cao Li imediatamente, e eles o levam para a sala de interrogatório. O dia do julgamento chega e Yi-Jou lembra de cada linha dita pelo promotor. Ele percebe como o pobre segundo príncipe deve ter se sentido terrível nessa situação, onde ninguém acreditava nele. Mas o julgamento começa e tudo está acontecendo exatamente como no vídeo. Quando o promotor termina de explicar os pontos, ele pergunta ao príncipe se ele tem objeções. Yi-Jou diz que não matou o imperador e quando o júri pede evidências, ele diz que tem uma testemunha. A reunião inteira de nobres fica atônita ao ver a testemunha a favor do segundo príncipe. A testemunha não é ninguém menos que o próprio imperador Radiak do Toprox. Ao entrar na sala do tribunal, todos expressam sua incredulidade, mas o imperador anuncia sua presença e faz os nobres e o júri se curvarem diante dele. Então, o imperador ocupa o assento designado para ele e decide assumir o papel de juiz no julgamento. O representante dos nobres, Grão-Duque Magnus, também era membro do júri e é quem mais fica chocado com o fato de o rei estar vivo. O imperador já sabe do envolvimento dele na conspiração e se volta para o representante da casa intermediária, que também se juntara ao Grão-Duque Magnus. Vendo que até ele estava gaguejando, o imperador pede ao representante da casa inferior e dos plebeus que contém a ele sobre o julgamento. Ele conta ao rei tudo o que havia acontecido e o rei declara que Cao Li não é culpado pelo seu assassinato. Mas então o imperador volta sua atenção para Magnus e enumera seus crimes, dando-lhe um tapa por cada crime. Ele diz a Magnus que ele desonrou seu juramento como membro do júri e abusou de seu poder como representante dos nobres ao conspirar com o primeiro príncipe Sloane. O rei ordena que seus comandantes de cavaleiros joguem Magnus na prisão, onde ele passará o resto de sua vida. 4 dias atrás, quando Yi-Jou havia visitado o imperador e pedido para morrer, ele havia feito um plano elaborado. Ele havia explicado ao imperador que Sloane tentaria incriminá-lo por sua morte, mas o plano que ele havia contado ao imperador mudaria a situação. Ele presenteou o rei com seu colar de talismã que o protegeria de uma morte certa. Com isso, o rei ordena que Cao Li seja libertado e Sloane seja preso e levado a ele. Sloane é levado ao julgamento, e o imperador ordena que o julgamento comece. Mas Yi-Jou interrompe-se voluntária para provar os crimes de Sloane, e o imperador lhe dá a chance que ele pediu. Yi-Jou começa a interrogar o primeiro príncipe, que não coopera. Mas,
Pressionado, ele explode e começa a agir arrogantemente com um homem que ele acredita ser seu irmãozinho patético. E Joe percebe que se o verdadeiro Cao Li estivesse ali, ele poderia ser influenciado pelo homem que ele pensava ser um irmão cuidadoso. Ele começa a se lembrar das páginas do diário do segundo príncipe ingênuo. A demanda por conseguir uma besta mágica foi por conselho de Sloane, que disse a Cao Li que o pai deles ficaria feliz se ele pedisse isso. Mais tarde, o pai descobriu sobre as bestas mágicas escondidas sob seu quarto e pediu a ele que as queimasse. Embora Cao Li não pudesse imaginar seu irmão ou Fordric fazendo isso, na verdade, foi Sloane quem fez. Um dia, forçado pelas ordens de seu pai, Cao Li queimou as bestas mágicas que ele tanto amava. Ele não suportou a tristeza e decidiu se afogar em álcool em um bar de plebeus onde não seria reconhecido. Mas os caçadores no bar se gabaram das bestas mágicas que haviam caçado e ele ficou muito irritado. A próxima coisa que ele se lembra é de acordar ferido, com Fordric cuidando dele. Li Zhou está com raiva em nome de Cao Li e prossegue com o julgamento. Sloane se torna cooperativo e pede que a guarda dos homens bestas venha como suas testemunhas. Ele esconde o anel para controlar os homens bestas sob seu lenço e usa-o para manipular seu testemunho. Mas o guarda jura em sua honra que quem entrou na câmara do imperador foi Sloane. Sloane percebe que o rei tinha um anel verdadeiro e ele estava segurando um falso. Ele percebe que não há nada que possa salvá-lo agora e deixa cair os anéis. Ele está desanimado e Zhou usa o anel como prova adicional de que o homem por trás da tentativa de assassinato era o primeiro príncipe. Ele pergunta ao imperador sobre o anel idêntico. O imperador diz ao tribunal que seu anel foi feito pelo mestre engenheiro Brand, e o anel que o príncipe tinha foi feito por um de seus discípulos que roubou o projeto para ganhar dinheiro. E Zhou pede permissão ao imperador para dar o veredito final, mas Sloane se opõe. Ele diz que o julgamento não estava seguindo o devido processo. Ele diz que Cao Li não estava qualificado para atuar como promotor, mas ele também admite ter pago as pessoas na galeria. Li Zhou pergunta se alguém quer falar a favor do condenado, mas ninguém quer ajudar Sloane agora. Ele declara que o primeiro príncipe Sloane foi considerado culpado da tentativa de assassinato do imperador e deve ser preso imediatamente. Então ele pergunta ao imperador se pode entregar uma mensagem pessoal ao criminoso, já que ele também foi vítima de suas tramas. O imperador permite e Zhou vai até Sloane para liberar sua raiva e a dor que Cao Li deve ter sentido. Ele faz o que o imperador fez com o Grão-Duque Magnus e acerta Sloane enquanto enumera seus crimes. Ele usa sua aura de cavaleiro, com golpes pesados, desfigura o rosto de Sloane. Em seguida, ele retoma seu dever e declara seu veredito. Sloane seria amarrado e arrastado por cavalos através do Império. O imperador concorda com o julgamento e acrescenta mais alguns detalhes. Ele ordena que a cabeça de Sloane seja cortada e exposta no ponto mais alto de cada cidade por um mês. Sloane chora e grita enquanto os guardas o levam embora. Mas então Zhou precisa focar em seu desfecho designado e pede ao imperador para falar com ele como seu filho. Ele pede ao imperador que renuncie ao trono e o entregue a ele na frente de todos os nobres. O imperador começa a rir e diz que embora não tenha gostado de uma condenação injustificável, ele gostou desta vez porque estava confiante de que era dita de boa fé. Ele desce do trono e dá sua última ordem como imperador de Astrod. Ele estaria abrindo mão do trono e Cao Li do Toproc se tornaria o novo imperador. Mas assim que a declaração é feita, o tempo congela para todos, exceto Zhu, e ele se encontra em um espaço estranho. O administrador o contatou e pediu para ele se tornar um administrador também. Mas Zhou recusa a oferta e o administrador o adverte que as consequências seriam perigosas se ele fizesse isso. Zhou pergunta ao administrador se ele seria morto por recusar, e o administrador diz que estariam esperando por ele no 10º andar. Zhou vê a mensagem que ele teria que passar seu tempo no mundo e seria imediatamente transferido para o 6º andar assim que terminasse. Ele clica no botão sim, e o tempo é restaurado de onde parou. Até os espectadores de sua transmissão percebem que algo está estranho, pois suas telas têm um momento de buffer. Mas agora Zhou conseguiu fazer de Cao Li o imperador. Seu pai organiza uma festa para celebrar o novo imperador. Sloane está sendo escoltado pelo outro transmissor, Seoni, até sua cela. Sloane fica com raiva quando Seoni ri dele, mas o transmissor não lhe dá atenção. Até seus espectadores perderam o interesse nele e têm certeza de que ele morreria em breve porque Qin Zhou já havia vencido. Suas palavras se provam corretas e Seoni recebe uma mensagem dizendo que ele havia perdido, mas algo estava errado com Sloane. Ele tinha se transformado em um fantoche do administrador para a execução de Seonin e o mata. Dentro do palácio, Zhou agora é o imperador, faltando um dia e meio para o tempo acabar. Seus espectadores estão orgulhosos dele e admitem que foi o 5º andar mais épico que já viram. Mas antes de fazer qualquer outra coisa, Zhou visita o quarto da falecida mãe de Cao Li, a imperatriz Predessa. Ele chorou ao ver os vídeos do julgamento injusto de Cao Li e se comprometeu a fazer as coisas direito para ele quando entrou na torre. Ele deixa o quarto e os espectadores têm opiniões diferentes. Alguns deles dizem que nem era real e Zhou também percebe isso. Mas ele está feliz por si mesmo e por Cao Li também quando entra na festa. Porém,
e Joe acorda com ressaca no dia seguinte. O ex-imperador e Bran se uniram e o fizeram beber mais do que ele aguentava. Ele está prestes a vomitar quando seus espectadores pedem para ele cortar o sinal enquanto faz isso, pois não querem ver. Depois que ele termina, ele abre a transmissão novamente e os espectadores pedem para ele usar as moedas que doaram ontem. Ele verifica que agora tem mais de 16 mil moedas e fica chocado com tanto dinheiro que entrou enquanto ele estava bêbado. Mas o amor é o mais generoso ao apoiar Joe fazendo uma doação de 10 mil moedas. Joe agradece a ele e aos outros apoiadores, e promete trabalhar ainda mais duro. Mas então ele vai ver Radiak e faz algumas perguntas. Ele pergunta por que ele estava tão zangado quando Kaoli pediu uma besta mágica como presente de aniversário. Ele conta a Joe que as bestas mágicas estavam mostrando sinais de ficarem enlouquecidas, e ele percebeu que também era obra de Sloane. Ele pensou que Kaoli o lembrava de Predessa, que também era gentil até demais. Com isso, ele pede ao novo imperador que vá cuidar de sua agenda lotada. Joe deixa o ex-imperador com uma despedida emocional. Em seguida, ele vai à oficina encontrar Bran e se despedir dele também. Enquanto vai até lá, ele discute com seus espectadores que ele queria apenas engenharia mágica, e que era a melhor classe. Bran também fica feliz em encontrá-lo e entrega a ele as luvas que Joe havia feito em sua oficina. Elas eram poderosas, mas ainda instáveis, e ele pede ao novo imperador que tenha cuidado com elas. Com isso, Joe pega as luvas e alguns outros itens e se despede do mestre engenheiro. Mas ele pensa que, depois que sair do andar, tudo voltaria ao normal e Kaoli ainda seria uma vítima em todas as histórias. Ele se pergunta se suas ações tinham algum significado afinal. Mas no terceiro andar, algo mudou. Quando um streamer abre o pergaminho depois de completar o modo difícil, ele encontra uma história diferente da que você acabou de ler. Ela contava sobre um imperador que alcançou o título sem conspiração e esforços malévolos. O imperador levou Astrod a novas alturas e seu povo o amava muito. O pergaminho termina com um aviso ao streamer para não perturbar o coração gentil do nobre imperador. Os espectadores na transmissão ficam chocados ao lerem essa versão da história e acham que foi um erro. Eles discutem entre si, mas a assinatura no final do pergaminho revela que foi escrito por Fordric. As ações de Joe fizeram diferença na história de Kaoli e também na de Astrod. Dentro de seu palácio, Joe chama Fordric para perguntar se algo mudou com os Popoi. Nada de novo havia acontecido com os Popoi, mas Fordric tem certeza de que eles não estavam enlouquecendo. Feliz em ouvir isso, Joe vai encontrar seus amigos. Os Popoi melhoraram após ficarem sem comer por alguns dias, já que seu metabolismo foi restaurado. Joe os libera e começa a brincar com eles. Joe diz a seus espectadores que precisa desativar o chat para se concentrar no que estava fazendo. Ele estava certo, já que os comentários dos espectadores são realmente distraentes. A maioria deles está pedindo a ele para causar um pouco de caos no tempo restante ou apenas passá-lo brincando com as adoráveis criaturas. Joe desliga o chat e começa a trabalhar na luva. Mas, como Bran havia dito, a luva estava muito instável, e Joe não conseguia consertar uma coisa sem quebrar outra devido à complexidade do circuito. Isso foi uma das razões pelas quais ele respeitava o gênio da engenharia mágica chamado Reinald. Seu impacto foi tão grande na engenharia mágica que a era da engenharia foi dividida entre antes de Reinald e depois de Reinald. Mas de alguma forma, Joe faz sua luva funcionar com apenas 10 minutos restantes no relógio. Era como uma luva do Homem de Ferro que podia seguir instruções mentais usando sua mana e também disparar feixes. O chat também é retomado e ele interage com os espectadores novamente. O tempo para o teste acaba e Kim e Joe é transferido do quinto andar. Os espectadores na transmissão de Seani são automaticamente transferidos para a transmissão de Joe como refugiados, e uma troca de farpas começa entre os apoiadores originais de Joe e os refugiados. Joe percebe que o clima do chat está ficando descontrolado por causa dos novos espectadores e decide restringir seus comentários. Qualquer um com menos de 12 horas na transmissão dele. Os apoiadores originais ficam felizes por verem os outros sendo silenciados, e Joe decide finalmente verificar as recompensas. Ele clica na opção de recompensa e uma grande caixa cai na frente dele. Até os recém-chegados estão chocados ao verem isso e enviam doações junto com mensagens de voz para Joe. Mas eles podem enviar mensagens de voz mesmo com doações baixas, então Joe aumenta o requisito para enviar mensagens de áudio para 500 moedas. Ele pensa que eles não o perturbariam tanto com a nova barreira, mas ele recebe outra doação do espectador chamado Luca, a quem Joe havia banido anteriormente. Luca havia enviado outra mensagem para Joe durante o julgamento, pedindo para ser adicionado ao chat. Desta vez, o espectador banido se desculpou ainda mais apaixonadamente. No entanto, Joe ignora esse pedido assim como ignorou o anterior e prossegue com a abertura da caixa. Mas a recompensa é apenas um conjunto de roupas simples, sem características especiais. Todos estão decepcionados com o prêmio e reclamam que foi injusto. No entanto,
e Joe lembra que ele recebeu o mesmo prêmio por limpar o quinto andar no vídeo. Ele percebe que esse foi o método do administrador para provocá-lo, mas ele não se importa. A próxima caixa contém algo especial, porém, ela contém um item de grau heróico. As botas de couro diletanto. As botas foram feitas a partir da pele de uma cobra que morreu naturalmente e tinham todas as habilidades da cobra. As habilidades incluem controle de dureza, controle de tamanho, invisibilidade, camuflagem de cor e textura. Os espectadores estão chocados com o contraste entre os dois presentes e chamam o administrador de tsundere. Mas, mesmo que as botas fossem poderosas, era difícil usá-las. E Joe já sabia disso. E essa também era a razão pela qual os espectadores não ficaram surpresos com os itens heróicos como deveriam ter ficado. No entanto, Joe pode facilmente alterar a forma e a cor das botas, deixando seus espectadores chocados. Joe descobre que recebeu 5.000 moedas desta vez também. Ele já tinha mais de 20.000 moedas, o que era muito raro para alguém que limpou o quinto andar. Joe está pensando em economizar o dinheiro para comprar um livro de habilidades especial no 10º andar. Mas, como o 6º andar era um desafio em equipe, ele decide esconder seu popoi. Os espectadores não querem que ele faça isso, já que gostam de ver o popoi. Mas afinal, é a decisão de Joe. Joe está confiante de que pode superar qualquer desafio que enfrentar no 6º andar. Seria um time de 4 Streamers, e eles teriam que eliminar todos os inimigos na Floresta dos Espíritos Malignos. As outras 3 pessoas já estão esperando por Joe. Um deles é um jovem corpulento, que é um cavaleiro. Há um homem de meia idade que parece um mago, mas o terceiro membro chama a atenção de Joe. Ela é uma garota usando uniforme escolar e uma máscara. Ela está irritada por Joe estar olhando para ela e pergunta se esta era a primeira vez que ele estava vendo um ser humano. Mas o que Joe está realmente interessado é na máscara dela, que parece útil e cara. O cavaleiro intervém antes que possa haver algum problema e se apresenta como Yonkan, um treinador de saúde no mundo real. O mago é Park Jin-soo, e ele não está interessado em socializar. Os espectadores no stream de Kim e Joe decidem que precisam encontrar mais informações sobre as outras pessoas e saem para espionar seus chats. A garota diz que seu nome é Lícia, mas ela não revela nada sobre suas habilidades, exceto que ela pode desferir e receber golpes. Joe se apresenta e diz que é um engenheiro de magia. O cavaleiro fica chocado ao ouvir isso e pergunta se seus espectadores o fizeram cometer o erro de escolher o trabalho lixo. Joe diz a ele que escolheu o trabalho mesmo quando seus espectadores tentaram dissuadi-lo. A garota interrompe a discussão enquanto ainda pensa que engenharia mágica era um trabalho fraco. O mago começa a reunião de estratégia e informa aos outros que a névoa ao redor deles era o limite para o 6º andar. Uma vez que os monstros chegassem, o cavaleiro e a garota lutariam na linha de frente e o mago estaria no centro. O engenheiro ficaria para trás e forneceria apoio se necessário. As ondas começam e os monstros aparecem, mas os espectadores ficam chocados quando um monstro do tipo fantasma não aparece conforme o padrão usual. Em vez disso, um inseto gigante aparece e os espectadores avisam os streamers em seus respectivos chats. Mas o cavaleiro está ansioso para mostrar serviço e corre para atacar o monstro. Porém, ele também fica chocado ao ver que o monstro tinha uma forma física. Ele bloqueia suas espadas e o desarma antes de atacar o cavaleiro. De alguma forma, ele se liberta da garra do monstro inseto, mas não pode se afastar muito. Os espectadores identificam o monstro como Cleanir, um tipo de monstro demoníaco que não deveria aparecer no 6º andar. Joe sabia sobre eles e o Cleanir foi encontrado somente acima do andar 25. Ele pensa que o administrador estava sendo muito injusto ao aumentar irracionalmente a dificuldade do teste. Mas assim que o monstro está atacando o cavaleiro caído, a garota chega e segura uma das mandíbulas dele e depois perfura sua cabeça. Até os espectadores de Joe ficam impressionados com a força dela. O monstro é derrotado e a primeira onda é superada. A garota diz ao cavaleiro que ele foi patético e não confiável, já que nem mesmo pôde ouvir os avisos. Mas ela está chateada porque suas roupas foram manchadas pelo sangue azul do monstro. Joe se lembra da garota pelos vídeos. Lícia já era famosa ali, mas ela olha para Joe, que está olhando para ela, e não consegue evitar a sensação de que estava familiarizada com ele. O mago precisa revisar a estratégia para a segunda onda, já que o cavaleiro não será de grande ajuda. Os espectadores que foram verificar outros grupos retornam e contam como estava o clima em suas conversas. Os espectadores de Lizzie são como pais carinhosos, muito orgulhosos dela. Eles doaram quantias enormes de dinheiro, não importa o que ela fizesse. No bate-papo do mago, todos eram pessoas sérias e solenes, mas na transmissão do cavaleiro, havia algumas pessoas muito maldosas que gostaram quando seus dedos foram cortados pelo monstro. Joe cauteriza as feridas do cavaleiro com sua luva e ele apenas chora enquanto se esconde atrás delas. Na próxima onda, 2 monstros aparecem e Lee os derrota sozinha mais uma vez. Joe se lembra de que nos vídeos que ele viu,
Lee era chamada de prodígio do combate próximo. No quinto andar, ela havia escolhido ser uma plebeia e aprendido o combate próximo com um artista marcial eremita. Depois disso, ela conquistou seu título e o justificou a cada momento. Lee Jou nunca pensou que poderia encontrá-la se a dificuldade se tornasse tão alta. A terceira onda chega e os 4 monstros vêm em times de 2 de lados opostos. Enquanto Lysia luta contra 2 deles, o mago lança uma bola de fogo nos outros 2, mas ele descobre que seu ataque não teve efeito contra os Cleaners. Lee Jou avança para salvá-lo e derrota ambos os monstros usando sua luva. Ele conhecia os pontos fortes e fracos dos monstros e podia matá-los com apenas um soco, mas Lee também estava distraída pela segunda equipe de monstros e está prestes a ser atacada pelo monstro de seu lado que ainda não foi morto. Mas ela fica chocada quando Lee Jou percorre a distância entre eles em um tempo incrível e mata o monstro com um golpe. Ele não conta a eles sobre as botas de Latanto que lhe deram um aumento de velocidade, mas eles descobrem que o mago não tem magia melhor do que aquela que ele já usou. O cavaleiro é irritante e diz que nem precisavam da ajuda dele para superar o resto das ondas, mas o mago percebe que o número de monstros não dobrará, mas sim será elevado ao quadrado a cada rodada. Desta vez, seriam 16 monstros e na quinta onda, seriam 256 deles. Lee Jou e Lee superam a quarta onda juntos, já que os outros 2 membros são inúteis, mas eles estão tensos em relação à onda final. 256 Cleaners viriam de todas as direções. Os espectadores reclamaram com o administrador, mas não houve ninguém para atender ao chamado deles. E Jou diz aos outros transmissores que lidaria com os Cleaners, mas eles teriam que se deitar no chão. Ele carrega sua luva com energia mágica e libera um feixe poderoso de energia em direção aos monstros. Ele percebe que não pode fazer isso por muito tempo e balança a mão enquanto o feixe destrói todos os monstros de uma vez. Os outros membros da equipe se levantam e ficam chocados ao verem que os 256 monstros estavam mortos e o chão abaixo deles estava queimado. Mas Jou joga a luva para longe e sangue sai de sua boca porque ele usou muita energia mágica. O mago e Lysia se aproximam dele e perguntam se ele está bem. Para isso, Jou responde que usou muita energia mágica e não foi nada sério. Ele diz a Lee para não se preocupar e ela acaba mostrando o seu lado tsundere real, ficando nervosa ao negar a verdade. Mas Jou diz que eles devem conferir suas recompensas antes de avançar para o 7º andar. Lee tira sua máscara e ela é bastante bonita. Ela pergunta a Jou qual é o verdadeiro nome dele, já que os espectadores não conseguiram encontrar sua transmissão quando procuraram. Jou calcula o mérito de contar seu nome para os outros. O mago e Lee tinham espectadores leais, mas os espectadores do Cavaleiro podiam ir para o seu stream. Ele diz a ela que também mudou seu apelido para Kim Jou quando os espectadores começam a inundar seu stream. Como ele supôs, a maioria deles é do stream da noite. A pedido dele e da sugestão de seus seguidores, Jou restringe a entrada deles para seu stream. Celia pergunta a Jou se eles já tinham se encontrado antes, mas ele traz sua recompensa e todos estão tão chocados ao ver a caixa que esquecem de esperar por uma resposta. Era a melhor das 4. E os outros streamers acham que algo estava estranho nisso. Ele abre a caixa e encontra outro item de qualidade heróica, as luvas de couro de Latanto. Isso lhe deu habilidades de amplificação mágica e manipulação de temperatura. Ele as veste e o sistema lhe diz que o bônus do conjunto foi ativado, já que ele tinha 2 itens do mesmo conjunto. Isso lhe deu novas habilidades chamadas amplificação de poder mágico e imitação de cor e textura. Mas todos sabem que usar essas luvas é ainda mais difícil do que as botas. Os espectadores do Cavaleiro pressionam para perguntar a Jou se ele pode remover a restrição de entrada, e ele diz que não pode. Ele está com ciúmes de Jou e nem mesmo o agradece antes de sair. Lee é a única que resta no andar com Jou e ele não está muito ciente desse fato. Ele coloca a bolsa no chão enquanto espera sua luva esfriar e os popôs saem de lá. Eles sentem o poder mágico das luvas e querem comê-lo, mas Jou os impede. Mas Lee os avistou e ela pergunta a Jou sobre eles. Ele não sabe como explicar a ela, mas nem precisa. Sua fofura rouba o coração dela e ela quase diz que eles são fofos. Mas, como é Sondir, ela fica muito nervosa para dizer e foge abruptamente. Com isso, Jou também parte para o 7º andar, enquanto seus espectadores tentam dar dicas sobre o próximo andar. Um deles fica muito ansioso e está prestes a dizer a ele que o nível era como uma guerra psicológica, quando o administrador o expulsa. Mas no 7º andar, alguém está se preparando para a guerra psicológica. Jou já sabia sobre o teste, e ao entrar no 7º andar, os detalhes são revelados a ele. Seria um concurso entre 2 streamers. A violência estava proibida, e os espectadores não podiam trocar de stream no meio. A estátua dos mentirosos, uma estátua gigante com muitas mãos e muitas armas, o julgaria. Mas Jou vê a pessoa contra quem ele vai lutar, e ele fica chocado ao vê-lo. A mesma pessoa estava nos vídeos também, e Jou não gostava dele. Anja Ezuka era um homem terrível que não hesitava em matar pessoas que nem mesmo faziam parte de seu julgamento nos vídeos. Jou sabe o quão perigoso ele é, mas age como um estranho e o cumprimenta. Ele queria vencer Jaezuki,
mas não seria fácil. O sétimo andar era um teste do tipo detector de mentiras. Você tinha que descobrir se seu oponente estava mentindo e enganá-los com suas mentiras. As regras do teste são bastante extensas e confusas também, mas resumidamente trata-se de obter 3 vitórias sobre seu inimigo em um jogo de mentiras e verdades. Eles começam a tentar descobrir mais um sobre o outro e desviar das perguntas um do outro antes que o teste comece. Uma vez que começa, Isaac faz a primeira pergunta. Ele pergunta se Yi-Jou o conhecia antes de entrar na torre. Yi-Jou nega, mas Isaac adivinha que ele estava mentindo. Em seguida, Yi-Jou pergunta a ele se ele mataria pessoas mesmo sem ser necessário no teste, e Isaac concorda. A contagem é 1-0 a favor de Isaac. E ele pergunta a Yi-Jou se ele sabia qual era o teste do sétimo andar antes de ler as regras. Yi-Jou mente, mas é descoberto novamente. Ele fica chocado com o quanto Isaac poderia ter descoberto sobre ele em apenas alguns minutos de observação. Mas Yi-Jou precisa fazer algo ou ele perderá. Ele pergunta a Isaac se ele poderia matar sua esposa se fosse necessário. E enquanto Isaac tenta não responder a pergunta, ele acaba dizendo que não poderia. Yi-Jou diz que é uma mentira e a estátua lhe dá um ponto. Agora está 2-1 a favor de Isaac. Os espectadores de Yi-Jou estão tensos enquanto a competição emocionante continua. Isaac pergunta se Yi-Jou sabia que ele era casado no mundo exterior, e ele responde que sabia. A pontuação ainda é a mesma e os espectadores se perguntam como os dois se conheciam. Em seguida, Yi-Jou pergunta a Isaac se sua esposa o seguiu para a torre e ficou em seu caminho. Ele a mataria? Isaac nega e Yi-Jou aposta que é uma mentira. Isaac era um homem que podia fazer qualquer coisa se quisesse. A pontuação vira 2-1 a favor de Yi-Jou. E os espectadores acham que Isaac era um monstro em forma humana. Mas Isaac também sabe a pergunta correta a fazer. Ele pergunta a Yi-Jou se ele não estava entrando na torre pela segunda vez na verdade. Yi-Jou sente como se o céu tivesse desabado sobre ele, mas ainda diz que não estava. Isaac responde que Yi-Jou estava mentindo e a estátua se move. Ela levanta o machado enquanto uma mensagem é exibida para Isaac. A estátua agora o puniria. Ele fica chocado por seu palpite estar errado. Mas como Yi-Jou conseguiu mentir? Não foi uma mentira, já que ele considerou Kim Yi-Jou nos vídeos como uma pessoa diferente. Como a estátua também considerava o pensamento do streamer junto com os fatos, ele se certificou de acreditar que essa não era sua segunda vez. A estátua segura os membros de Isaac enquanto se prepara para derrubá-lo. Mas mesmo em seus últimos momentos, Isaac quer saber quem Yi-Jou realmente era. Yi-Jou lembra que nos vídeos Isaac era um homem sem emoções. Ele havia matado sua esposa nos andares superiores e não sentiu nada. Yi-Jou diz a ele que eles se conheciam no passado e se pergunta qual seria o resultado de sua morte. Sua esposa conseguiria viver feliz ou ficaria triste com sua partida? Mas os rapazes nos chats raramente deixam o clima ficar sério. Eles falam sobre inteligência, psicopatas e depois fazem piada com tudo. Os novos espectadores que não podem participar do chat enviam doações e mensagens de voz para serem adicionados ao chat, mas Yi-Jou recusa. Yi-Jou pensa que deve verificar as recompensas antes de ir para o próximo nível. Ele obtém outro item do conjunto Latanto, o Braçadeira de Latanto, que lhe dá a capacidade de anular feitiços. Esse era o melhor equipamento do conjunto e Yi-Jou pode usar a habilidade do bônus do conjunto para mudar sua cor para combinar com as luvas. Ele recebe um saco com 5.000 moedas, o que é uma tendência comum para ele. Mas, quando Yi-Jou entra no próximo andar, está mentalmente exausto e acaba adormecendo. Os espectadores falam sobre algo que ele enfrentaria no nível, algo que fez as pessoas abandonarem sua transmissão no primeiro andar também. Mas, quando Yi-Jou acorda justo antes do início do julgamento, ele se vê cercado por Popoi. Eles pulam nele e Yi-Jou assume uma postura, mas eles não iriam atacá-lo de qualquer forma. Eles pulam nele e começam a se aconchegar. Yi-Jou percebe que os Popoi gostam dele e estão felizes em vê-lo. Ele pensa que isso se deve às habilidades que ele obteve no quinto andar, mas seus 3 Popoi também saem do saco e estão com ciúmes dos recém-chegados. Não há hostilidade nos Popoi contra Yi-Jou, e é por isso que a missão de eliminar os inimigos é completada ao fazer deles amigos. Com isso, Yi-Jou supera o 8º nível. Antes disso, ele verifica a recompensa que é um pergaminho desta vez. Ele olha para o pergaminho que tem um poema sobre a árvore do mundo. Ela está caindo e como ela crescerá novamente. Yi-Jou já sabe que a árvore do mundo na verdade eram 2 árvores que estavam torcidas uma na outra e torceram o destino de Astrode também. A árvore foi nomeada Forém e Forden, mas ela caiu e o espírito do demônio foi libertado por causa disso. As provações do mundo distorcido de Astrode estarão no 25º nível. Yi-Jou decide dormir um pouco mais para aliviar seu cansaço,
mas os Popoi começam a brincar ao redor dele e ele acorda em 1 hora. Ele parte para o 9º andar com os 3 Popoi que ele conheceu no 1º andar, e os outros ficam tristes por ficarem para trás. O 9º andar é novamente um desafio em equipe e 2 pessoas terão que resolver o quebra-cabeça, assim como no 4º andar. O tempo originalmente era de 4 horas para 2 paredes e 2 triamers, mas foi alterado para 2 horas para 4 paredes para Yi-Jou. Mas sua parceira é uma mulher bonita que está animada para ver os Popoi, e ela segura as mãos de Yi-Jou, que fica corado com isso. Ela é bonita e os espectadores dizem que ela é uma espécie de celebridade. Ela era Jin Ain, e Yi-Jou também a conhecia dos vídeos. Ela era famosa pelo apelido de bruxa. Ela não era apenas bonita, mas também astuta e inteligente. Yi-Jou sabia que muitos homens que foram enfeitiçados pelo seu sorriso tiveram fins dolorosos, e ele decide manter distância dela. Ele pede a ela para resolver uma parede enquanto ele resolve a outra. Ele decide diminuir a velocidade para que ela não fique suspeita, mas ela também está escondendo sua verdadeira habilidade. Yi-Jou decide que ele precisa se apressar ou eles ficariam presos ali e resolve todos os 4 quebra-cabeças sozinho. Ian salta em sua direção e o abraça por resolver todos os enigmas com 20 minutos restantes, chamando de gênio. Yi-Jou diz a ela que não adiantava mentir e que ele sabia que ela era muito mais inteligente do que ele. Ele separa a garota que está agarrada a ele e ela lhe dá um sorriso malicioso. Yi-Jou a tinha conhecido nos andares superiores no vídeo e ela havia resolvido os quebra-cabeças do 4º andar em apenas 10 minutos. Mas ela ri, dizendo que ele sabia sobre a identidade dela, e pede que ele conte a dele em troca. Ela pergunta se ele estava na torre pela 2ª vez, já que alguns de seus espectadores queriam saber depois de ver sua performance no 7º andar. Ela não hesita em flertar com ele e pede repetidamente para ele responder a pergunta. Yi-Jou sabia que não havia como escapar dela se ela focasse sua atenção em alguém, e faz um acordo com ela. Ele responde a pergunta dela em troca de sua capa que amplifica a magia. Ela pensa que ele quer ver sua aparência, mas Yi-Jou tenta evitar olhar para ela. Ela fica chocada por ele querer a capa cara e não estar interessado em olhar para ela. Mas Yi-Jou diz a ela que ele não estava na torre pela 2ª vez. Também não se tratava de regressão ou reencarnação. Ele simplesmente conhecia a torre como ninguém, apesar de nunca ter entrado nela. Yi-Jou omitiu muitos detalhes cruciais, mas Ian-Hee diz que ele despertou o interesse dela. Ela admite que gosta de homens com segredos e agora gosta dele também. Yi-Jou está pronto para fugir o mais rápido possível agora que o andar está limpo, e não responde a pergunta dela quando ela pergunta seu nome real. Entre seus espectadores, o amor repetidamente lhe disse para não ser encantado pela mulher vil. Mas com isso, Yi-Jou entrou com sucesso no 10º andar, a área livre. Agora ele tinha o privilégio de assistir a novos espetáculos antes do nível 10, e só poderia ser visto por espectadores acima do andar 20. Os espectadores que tinham passado tempo assistindo a ele e lhe enviado moedas receberiam suas recompensas agora. Yi-Jou diz a seus espectadores que ele ia explorar o andar e desliga o seu espetáculo por um tempo, mas ele percebe que algo estava diferente no 10º andar em comparação com o que ele lembrava. Uma garota plebeia esbarra em um nobre e o homem nobre a trata gentilmente. De acordo com o conhecimento de Yi-Jou, ela poderia ser punida por isso. Ele descobre que o governante de Astrod era o Imperador Cao-Li, e em seu reinado, o mérito era mais importante do que o nascimento. Yi-Jou fica chocado e decide procurar alguém que possa responder às suas perguntas. Ele encontra o velho alimentando pombos, a pessoa que ele estava procurando, perto de uma fonte. O velho é na verdade o administrador, e ele diz a Yi-Jou que estava nessa posição há tanto tempo que havia perdido todas as suas emoções e até esquecido por que escolheu se tornar o administrador em primeiro lugar. Yi-Jou havia encontrado o administrador no 10º andar nos vídeos e aceitado sua oferta de se tornar o novo administrador, e que Yi-Jou havia enviado os vídeos da torre para seu eu do passado por razões que o atual administrador não sabia. Ele mostra a Yi-Jou uma visão do seu futuro. Ele morreria no ataque de monstros ao reino de Terlia no 15º andar, mas Yi-Jou ainda está confiante em sua decisão de não querer se tornar o administrador. O administrador lhe diz que ele não sabe de nada além de seu senso de dever, e que ele não passa de as mãos tic-toc de um relógio. Ele tentou consertar o mundo distorcido de asteroide, mas era muito complexo, e ele enlouqueceu sem conseguir nada. Mas Yi-Jou poderia fazer o que ele falhou em fazer no 5º andar, tornando Cao-Li o imperador. Essa é a razão pela qual o administrador pede a ele que se torne o novo administrador, para que ele possa tornar Asteroide um lugar melhor. Mesmo que o administrador pense que não tem mais emoções, sua frustração é visível enquanto fala com Yi-Jou sobre seus fracassos. Todos os administradores antes dele também enlouqueceram devido às suas falhas. Eles escolheram um sucessor e tiraram suas próprias vidas depois disso. O Yi-Jou nos vídeos foi capaz de se sair melhor do que todos os administradores. Mas o Qin Yi-Jou na torre agora faz um gesto obsceno para o administrador e recusa sua oferta. O administrador se transforma em um pombo a partir do velho e voa para longe. Yi-Jou decide que vai descobrir as razões por trás de tudo escalando a torre. Enquanto isso,
A verdadeira identidade da maior fã de Kim Hee-joo é revelada. O amor é uma garota chamada Kang Sora e ela está com ciúmes de Ae, que está tentando flertar com Hee-joo. Ele abre seu stream mais uma vez e recusa a opção de fazer seu stream aparecer na lista de tendências. A maioria de seus seguidores ainda está lá e ele percebe que todos estavam acima do 20º andar. Ele dá as boas-vindas de volta aos seus espectadores, mas fica chocado ao encontrar mais de 250 mensagens. A maioria delas eram convites de amizade ou convites para clãs. Hee-joo deixa-os em espera, pois ele não quer se juntar a nenhum clã no momento. Ele decide mudar seu canal, já que há novos jogadores lá que não estariam muito familiarizados com ele. Isso salvaria das pessoas que queriam chamar sua atenção. Hee-joo percebe que não há itens úteis de engenharia mágica no mercado depois da mudança. Ele vai para a oficina Cry, a principal loja da indústria de engenharia mágica do Império, mas ele fica surpreso ao não encontrar a marca lá. O homem encarregado da loja é Cry e ele cumprimenta Hee-joo. Hee-joo quer consertar sua luva e Kreia diz que pode fazê-lo. Enquanto isso, Hee-joo planeja ir para a casa de leilões real para comprar algumas pedras mágicas, que é o lugar para pessoas ricas. Havia também a casa de leilões gratuita onde bens de qualidade inferior eram comprados e vendidos. Mas na casa de leilões real, ele não podia inspecionar os itens e tinha que confiar apenas na visão. Mas enquanto ele está indo lá, alguém o impede. Outro jogador, que é um cavaleiro, pede a ele para não ir à casa de leilões real, pois eles não o deixariam entrar mesmo com 10.000 moedas. O cavaleiro pensa que Hee-joo é um mago por causa da capa que ele pegou de Eia, e pede a ele para se juntar à sua equipe. Mas Hee-joo recusa, dizendo que ficará bem sozinho. Há uma garota com o cavaleiro que provavelmente é sua namorada. Até ela tenta recrutá-lo, mas Hee-joo recusa e vai para a casa de leilões. Ele tinha mais de 40.000 moedas e os guardas o deixam entrar na casa de leilões, chocando o cavaleiro e sua namorada. A casa de leilões de Silane é um lugar chique e Hee-joo é solicitado a verificar sua identidade na recepção. Seu nome só é verificado quando ele coloca o 2 no final de seu nome, para a diversão de seus espectadores. Ele vai para a sala de espera e encontra Lee Sira lá. Ele se senta à mesa dela, mas o clima fica estranho, já que nenhum deles diz nada. Sira começa a agradecê-lo pelo nível 6 e Hee-joo pergunta a ela por que ela estava usando um uniforme. Ela diz que tinha lembranças ligadas ao traje e Hee-joo não insiste mais. Ele envia a ela um pedido de amizade e ela aceita, já que seria benéfico para ambos. Mas ela está realmente curiosa sobre a amizade de Hee-joo com o Popô e pergunta a ele sobre isso. Hee-joo diz a ela que é um segredo comercial e ela fica chocada e irritada. O leilão começa e eles saem para a sala de leilões. Hee-joo ignora cada item no leilão, mas seu olho é atraído pelo item especial. Um colar com um grande cristal vermelho que pertencia a uma princesa real e Hee-joo identifica que era a pedra de magia de sangue que ele estava procurando e faz um lance com o preço inicial de 10.000 moedas. Os espectadores estão chocados e chamam Hee-joo de louco por fazer um lance em uma gema desconhecida. Mas há outro licitante, uma jovem nobre chamada Gretel. Ela pisca para Hee-joo para mostrar a ele que está pronta. A guerra de lances começa e Hee-joo decide desistir depois que o lance chega a 20.000 moedas. Mas, ao sair do lance, Lee entra na disputa e compete com a nobre. Ela finalmente compra a pedra de sangue por incríveis 30.000 moedas e sorri com superioridade para sua concorrente. Hee-joo só consegue encontrar uma pedra mágica decente por 6.000 moedas, mas é melhor do que nada. Ele descobre que Lee estava esperando por ele na entrada do estabelecimento. Ela lhe dá o colar que comprou como presente, e Hee-joo não consegue entender por que ela faria isso. Ela diz a Hee-joo que ela sabia que era uma pedra mágica que ele queria e comprou para ele, já que eles já eram amigos, e amigos podem comprar presentes um para o outro. Ela está um pouco envergonhada e tímida e sai antes mesmo que Hee-joo possa agradecê-la adequadamente. Hee-joo não tem ideia do porquê ela lhe daria algo tão caro, mas as intenções de Lee são muito mais puras do que ele pode imaginar. Ela pensa que Hee-joo não tinha ideia de sua interação passada, que era tão importante para ela agora. Alguns anos atrás, ela era uma criança em um orfanato reclamando que os uniformes escolares eram muito caros. Ela tinha ido para uma nova escola, e não havia uniforme usado para ela, mas um homem tinha pago pelos uniformes de todos os alunos naquele ano. Kim Hee-joo era um homem que tinha sido criado pelo mesmo orfanato, e ele tinha voltado para ajudar. Lee só o viu na porta e ele pediu a ela para ser uma boa menina, mas ela conseguiu um novo uniforme graças a ele e nunca tinha esquecido daquele favor. Estava tudo bem mesmo se ele não se lembrasse, desde que ela pudesse ser útil a ele também. Hee-joo vai até Cry e descobre que ele fez muitas modificações em sua luva. Ela parecia muito melhor agora e era confortável e fácil de usar. Havia novos recursos que Cry adicionou à luva,
como a capacidade de usar pedras mágicas de vários tamanhos, inseri-las e ejetá-las da luva usando apenas um botão. Yi-Jou fica muito feliz ao ver que sua luva estava tão melhorada pelo engenheiro mágico, mas ele não consegue convencer Crei a aceitar dinheiro por isso. O engenheiro mágico diz que se divertiu muito trabalhando na luva e não pode arruiná-la aceitando dinheiro, mas ele faz Yi-Jou prometer que dará um nome adequado a uma arma tão grandiosa. Na manhã seguinte, Yi-Jou acorda ao ouvir os rosnados de seus famintos popoi. Ele os alimenta com a pedra mágica que comprou no leilão e abre o stream. Ele planeja visitar o 11º andar o mais rápido possível e chega ao portal que está aberto, mas estava protegido por magia e as pessoas comuns não conseguiam ver ou entrar nele. Os espectadores aconselham Yi-Jou a fazer parceria com alguém para entrar no 11º andar, já que haveria testes em equipe a partir de agora. Mas Yi-Jou diz que gostaria de ir sozinho e se juntar a pessoas aleatórias. Originalmente, ele queria levar as pessoas que o apoiaram desde o nível 1. No entanto, como a dificuldade pode estar manipulada, ele estaria causando danos a eles em vez de ajudá-los. Ele tem a opção de escolher a dificuldade novamente e escolher a dificuldade alta. Ele passa pelo portal e sai em uma ilha onde duas pessoas estão discutindo. Há um garoto e uma garota, ambos são cavaleiros. Com Yi-Jou, o requisito de 3 pessoas foi atendido e o desafio começaria em breve. Eles teriam que derrotar uma besta mágica cujo nível de dificuldade seria a média dos níveis de dificuldade deles. Eles ficam aliviados ao vê-lo usando uma capa, mas então Yi-Jou diz a eles que ele era um engenheiro mágico. Eles se sentem traídos e pensam que suas chances de vencer a batalha foram por água abaixo. Yi-Jou não tem problema com a atitude deles, pois era de se esperar. Os 2 cavaleiros olham para o mar e esperam ter que enfrentar as serpentes marinhas. Mas parece que o oponente será mais difícil do que isso. Yi-Jou está animado para ver qual monstro deixou os 2 cavaleiros tão assustados, mas ele descobre que é apenas uma tartaruga dragão, como aquela que ele derrotou no 2º andar. Ele está desapontado com a situação e decide não usar sua luva contra a tartaruga. Ele transforma suas luvas em um machado e se coloca na frente dos cavaleiros, dizendo que derrotará a tartaruga sozinho. Ele avança contra a tartaruga dragão e percebe que seu controle sobre as luvas ainda não estava perfeito, mas ele feriu a tartaruga e a forçou a entrar em modo de cura. Yi-Jou aproveita esse momento para pular nas costas da tartaruga e usar a mesma técnica de antes. No entanto, há um detalhe, pois a tartaruga está prestes a explodir todos os espinhos enquanto Yi-Jou está em suas costas. Ele quebra um espinho, pula para cima, infunde-o com poder mágico e o acerta como uma bola de beisebol direto no pescoço exposto da tartaruga. O espinho explode e mata a tartaruga. Os cavaleiros lhe agradecem e querem adicioná-lo como amigo, mas Yi-Jou sai abruptamente. A partir de agora, cada andar superado abriria 2 portais, um para andares superiores e outro para o 10º andar. Yi-Jou planeja voltar ao 10º andar e tentar novamente este nível, já que ele recebeu apenas a recompensa regular desta vez, mas acaba descobrindo que não recebeu nada especial por limpar o 11º andar afinal. A recompensa por limpar o 9º andar foi boa. Ele recebeu o casaco de Latanto, que lhe daria uma defesa maior, e ele muda sua forma e design para combinar com sua aparência. De volta ao 10º andar, Yi-Jou decide nomear seus 3 popoi. Os espectadores dão a ele ideias bizarras, algumas das quais são bem estranhas, mas Yi-Jou decide comprar mais livros de habilidade sobre bestas mágicas que estão à venda e aprende com eles. Ele consegue entender os popoi melhor e finalmente decide seus nomes. Ele os chama de acordo com os deuses de Astrode: Lar em homenagem à deusa do afeto Palar, Cod em homenagem ao deus da bravura Rascadin e Beren em homenagem à deusa da sabedoria Tabari. Os espectadores também gostam dos novos nomes e Yi-Jou percebe que estava ficando muito desprotegido com os popoi enquanto os Triamers estavam assistindo. Ele os coloca de volta em sua bolsa e planeja não deixar as pessoas comuns vê-los muito até que ele supere o nível 15. Mas ele se sente mal por colocá-los dentro da bolsa depois de adquirir novas habilidades e compreensão dos popoi. Yi-Jou vai para o 12º andar, que é novamente um teste em equipe com 4 pessoas. Ele encontra 2 pessoas, um cavaleiro e um assassino, que já eram uma equipe, mas o terceiro membro é alguém que seguiu Yi-Jou em sua jornada do 1º ao 9º andar. Ele o chama de imperador e se ajoelha, mas Yi-Jou o assusta para que ele se comporte normalmente. Mesmo assim, o garoto chamado Young Seung-Jong continua cometendo erros e exagera muito sobre Yi-Jou na frente dos outros 2 Triamers. Os espectadores acham que Seung-Jong estava fazendo a maioria disso de propósito para envergonhar Yi-Jou, e Yi-Jou está mais incomodado com seus espectadores zombando dele. Yi-Jou conta ao par de cavaleiro e assassino que conheceu Seung-Jong no 11º andar e pergunta mais sobre eles.